Estamos aqui com mais uma novidade do Instituto Alegro e nada mais especial do que esse mês para começar essa nova etapa, os podcasts. Estamos no mês de setembro, o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e nosso primeiro convidado, com muita honra, que eu vou apresentar, foi meu grande mestre, meu grande incentivador na psiquiatria. Eu devo muito a ele, todos os meus conhecimentos que eu consigo pôr na prática com os meus pacientes, eu devo muito ao Dr. Daniel de Souza Filho. É uma honra muito grande, me sinto muito lisonjeada, primeiro, de ter sido sua aluna e agora, em segundo lugar, de você ser o meu primeiro convidado nesse podcast. Adácia, eu que agradeço, né? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você e muito do que você sabe, na verdade, eu só te dei o caminho, você que seguiu e voou, né? Eu agradeço a oportunidade, né? E, de fato, é um tema muito importante, relevante falar sobre suicídio, falar sobre Setembro Amarelo, né? O suicídio é a segunda principal causa de mortes entre adolescentes entre 14 e 19 anos. É uma das grandes causas de morte entre idosos acima de 65 anos. Nós temos uma morte por suicídio a cada 30 segundos. No Brasil, nós temos cerca de 1 a 2 mortes por suicídio por dia. Então é um tema muito relevante, que existe muito tabu por trás dele, e a gente precisa tratar, né, com respeito e com o carinho que o tema merece. Devido a esse grande tabu, essa grande mortalidade, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, desde 2015, então, instituiu aí o Setembro Amarelo para que a gente possa falar sobre o assunto. Uhum. É importante falar, né, Daniel, que muita gente acha que não devemos falar sobre o suicídio porque isso incentiva ao suicídio, né? Quando a gente sabe que é o contrário. Você queria falar um pouquinho sobre isso? É o contrário. Na verdade, a campanha de Setembro Amarelo, ela começou nos Estados Unidos, né? Um jovem rapaz, ele tinha um carro amarelo, ele veio a se matar, né? E a família, né, entregou cartõezinhos amarelos com mensagens, né? E a partir daí veio o Setembro Amarelo e o Brasil, né, trouxe para cá essa ideia. E eu acho que o Brasil leva muito a sério essa campanha. Esse mês é um mês assim de muita discussão, mas eu acho que é importante colocar que não só no setembro a gente deve falar sobre suicídio cotidianamente, né? Em relação à questão que você colocou de não se falar sobre o suicídio, que você pode estimular as pessoas, isso, né, não tem evidência nenhuma. As evidências mostram o contrário, que quando a pessoa, o profissional de saúde, o familiar, né, o psicólogo, o psiquiatra, o médico de família, enfim, fala sobre suicídio, a pessoa pensa, poxa, ele está querendo me ajudar, essa pessoa está tentando entender o que eu estou sofrendo, a dor que eu sinto. A dor é uma dor da alma, uma dor psíquica muito intensa. Então a pessoa, né, se sente acolhida, desabafa, né, traz as suas questões e eventualmente você consegue até fazer com que essa pessoa desista da ideia de se matar. Então é muito importante a gente falar sobre o tema, conversar com as pessoas sobre o suicídio. Isso que você falou é muito importante, né? Porque o suicídio, ele tem toda uma construção e muitas vezes a pessoa não começa logo com a ideia ou plano de se matar. Isso que o Dr. Daniel falou é muito importante. A pessoa que toma essa atitude, ela tem uma dor, um sofrimento muito intenso. A principal, né, causa que leva ao suicídio é a depressão, né, Daniel? Sim. Cerca de 35% dos pacientes que cometem suicídio têm algum transtorno de humor. O principal deles é a depressão. Mas, assim, existe uma falsa concepção de que a maioria das pessoas tem depressão, e não é assim. Então, por exemplo, nós temos taxas altas de suicídio entre dependentes químicos, chega aí em torno de 15% de dependentes químicos. Pessoas com transtorno de personalidade, borderline, histriônico, esquizoide, paranoide, também tem cerca de 11% tentam suicídio. Com esquizofrenia também, 13% mais ou menos. E existem até
isso tem se discutido nos congressos médicos, na literatura, sobre pessoas que não têm um transtorno mental, né? Por exemplo, aconteceu isso muito na pandemia, né? Uma pessoa entrou em falência, não deu tempo dela entrar em depressão, desenvolver qualquer quadro psiquiátrico. Ela entrou em depressão num dia e se matou no outro. Então, existe por exemplo, términos de relacionamento. Eventualmente você tem uma pessoa pela qual você gosta muito dessa pessoa, você é apaixonado por ela, termina com você, e aí a pessoa vai se matar no dia seguinte. Então ela não abriu um quadro de depressão qualquer. Né? E aí que a gente fala dos tipos de suicídio, né? Um suicídio mais impulsivo, mais planejado. Quando existe um plano, é diferente de uma pessoa impulsiva que comete o ato por impulso, né? Sim. E muitas vezes até existe o estigma, quer chamar atenção, né, Daniel? Uhum. A doença psiquiátrica, né? Os transtornos são muito estigmatizados ainda, né? São bastante. Pode falar. Não, desculpa te interromper, Dárcia. Essa questão de chamar atenção é muito difundido entre a população, né? E é muito triste ouvir isso, porque é uma dor da alma, uma dor muito intensa, que é difícil uma pessoa que não sofra disso mensurar, né? Sentir, ter empatia por isso. Acham que são pessoas covardes, né? Não, são pessoas que estão sentindo uma dor muito, muito intensa, né? E eventualmente a solução que ela encontra para sanar essa dor é se automutilar, que antigamente era chamado de parasuicídio, hoje em dia é chamado de transtorno de autolesão não suicida, né? Ou então tentar suicídio, né? Ou então é um pedido de socorro. Olha, gente, eu preciso de ajuda. É um pedido, né, que a pessoa poderia escrever uma carta, a pessoa poderia, né, tentar procurar um profissional, mas às vezes ela não tem esse recurso, ela está numa fase de desespero e o recurso que ela encontra é tentar suicídio. Às vezes muitas vezes consegue se matar. Em relação a isso, as tentativas e ao suicídio, a gente sabe, né, que os métodos são muito mais, os homens utilizam métodos mais eficientes e os números são maiores do que nas próprias mulheres, né, Daniel? Sim. Quer comentar um pouco sobre essa diferença? Sim. As mulheres tentam mais suicídio, só que elas usam de métodos menos letais, como de medicamentos, cortes, né? Já os homens, eles tentam menos, mas quando eles tentam, eles conseguem. Eles têm o suicídio consumado, que a gente fala. Então, eles usam de métodos mais letais, como afogamento, enforcamento, armas de fogo, né? Então, ser homem é um fator de risco para o suicídio consumado, né? E existe um planejamento. As pessoas que tem um quadro mais grave, né? Elas planejam. Então ela vai escolher a data. Vai ter o feriado agora, de 12 de outubro. Então a minha família vai sair, eu vou comprar chumbinho, eu vou comprar uma corda, né? Eu vou pegar a medicação que eu tenho em casa, todo mundo vai sair de casa, eu vou trancar toda a casa. Então a pessoa vai planejando aquilo, né? E ela faz de tudo para que isso não seja descoberto. E é difícil, às vezes, até para bombeiros, para polícia, porque a pessoa chega a trancar a casa toda ou ir para um lugar distante, porque realmente ela está determinada a se matar. E aí, muitas vezes, ela tenta até confundir, né, as próprias pessoas. Então, é muito importante a gente lembrar que muitas vezes as pessoas que cometeram suicídio no dia anterior postaram até uma foto sorrindo, se divertindo, né, Sim. Daniel? Mas isso não significa que ela não estivesse em sofrimento. Sim. Uma pessoa que está em sofrimento, Darcy, ela não está em sofrimento 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Ela tem momentos em que ela fica bem, mas na maior parte das vezes ela está mal. Ou às vezes ela tá mal, mas sorri para uma foto. E isso não quer dizer que ela tá bem, entendeu? Então, é uma falsa concepção das pessoas também. Ela estava bem ontem. A gente não sabe o que ela estava sentindo, na verdade. Né? A gente vê o externo, o sorriso, né?
mas isso acontece com frequência e as pessoas têm essa concepção, né, equivocada. Ele estava bem, ele não tinha depressão. Como eu disse, nem sempre a depressão é a causa do suicídio e nem sempre a pessoa vai demonstrar que ela quer se matar, embora a maioria das pessoas, sim, ela comunica, ela fala para algum familiar, algum profissional de saúde, e as pessoas desconsideram, desqualificam. Imagina, isso é bobagem, imagina, isso é sem vergonhice, isso é falta de vergonha na cara, vai arrumar uma trouxa para lavar. Desculpa, os termos que são utilizados às vezes são esses, né? Vai rezar, vai fazer uma atividade física. Isso. O que as pessoas não entendem é que a pessoa nesse estado, ela não consegue. É o que eu falo para os meus pacientes, ninguém escolhe estar assim, ninguém gostaria de estar assim. Exatamente. Em relação principalmente às adolescentes, né, que a gente tem muitos casos de hoje em dia, né, de automutilação, o que é importante, eu acho, de falar é que muitas vezes são taxadas como que querem chamar atenção, como a gente já comentou. E às vezes realmente é um pedido de ajuda. O que acontece é que se não for procurada essa ajuda, muitas vezes esse ato impulsivo pode muitas vezes ser mal calculado e acabar numa tragédia. É isso que eu falo, né? Quer falar um pouco então da importância do tratamento psiquiátrico, da busca de ajuda não profissional que seja capaz de ajudar esse adolescente e essa família? Bom, acho que você tocou num ponto bem relevante, bem importante. A gente vive uma pandemia de suicídio na adolescência. Isso não acontece só no Brasil, está acontecendo em todo o mundo, né? E existe também uma pandemia de automutilação entre adolescentes. Acontece às vezes até em crianças, é mais raro, mas mais frequentemente em adolescentes e jovens adultos. E esse corte, o cutting, né, o transtorno de autolesão não suicida, esses cortes, eles muitas vezes refletem uma dor também, uma dor psíquica, e a pessoa, ela se corta, tem um alívio imediato. Só que esse alívio passa, aí ela se corta de novo. O alívio passa, ela se corta de novo e vira um comportamento compulsivo, né? E às vezes elas se cortam nos antebraços, mas muitas vezes na virilha, nas axilas, né, em regiões que não sejam de fácil acesso para os pais verem, né, né, que as pessoas possam identificar. E muitas delas têm problemas familiares, problemas escolares, não necessariamente tem um quadro depressivo, de ansiedade, um transtorno de personalidade borderline. Muitas adolescentes, principalmente meninas, mas meninos se cortam também, se cortam às vezes em função de questões relacionadas a questões do dia a dia, a conflitos com os pais, na escola, né, não passa no vestibular, tem um término de namoro, né? E aí, voltando ao que você colocou sobre a questão do atendimento psiquiátrico, né? Primeiro, o médico que tem maior expertise no cuidado, na atenção, na avaliação do suicídio é o psiquiatra. Em caso de adolescentes, é o psiquiatra da infância e adolescência. Existe ainda muito tabu, muito preconceito em procurar um psiquiatra, mas é o médico que cuida das emoções, dos comportamentos humanos, né? E para uma avaliação de suicídio, sim, tem que procurar ajuda médica, porque muitas vezes é necessário não só um diagnóstico, né, de um quadro depressivo, ansioso, de um transtorno de personalidade borderline, ou outras questões, né, transtorno por uso de substâncias, que a gente, né, vê muito em adolescentes, mas também porque existem condições que a gente pode usar de medicações ou outras técnicas, né, para poder ajudar essa adolescente ou mesmo esse adulto que tenha um risco de suicídio. Eu acho importante a gente falar também um pouco sobre desmistificar o tratamento, né, os antidepressivos, porque a maioria dos pais tem muito medo de dar um antidepressivo para a criança, acha que vai viciar, que vai dar dependência, e muitas vezes protelam esse tratamento, né, Daniel? Claro que toda a medicação que eu falo para os meus pacientes, existe sempre um risco-benefício, né?
E isso deve ser bem calculado. O que as pessoas acham é que tentam minimizar o sofrimento, o transtorno mental, mas não existe controle sobre ele, porque é algo químico, né? Então, o que eu falo sempre, a gente tem que falar sobre os neurotransmissores, sobre a importância dos antidepressivos quando bem indicados. Você quer falar a partir de que idade, que a gente já pode começar, para os pais se sentirem tranquilos em relação a esse tipo de medicação, que existem doses seguras, existem trabalhos científicos e estudos científicos baseados, né, Daniel? Sim, com certeza, Tássia. Então, tanto os antidepressivos, colocando um ponto que você trouxe da relação com a dependência, tanto os antidepressivos quanto os estabilizadores de humor, que são muito utilizados para tratamento de pessoas com risco de suicídio, né? Eles não causam dependência, tá? São medicações controladas, porque a pessoa tem que tomar regularmente, né? No mesmo horário, tudo certinho, né? Mas não causam dependência, tá? Não são as chamadas medicações tarja preta, não são essas. Em relação à segurança, né, dos antidepressivos, dos antipsicóticos, eles são liberados, alguns a partir dos 6 anos de idade, outros a partir dos 8 anos de idade. Então, existe segurança. Por exemplo, uma medicação que é muito estudada, a fluoxetina, ela tem mais de 40 anos de estudos, né? Então ela tem as indicações dela, tem efeitos colaterais. Se você for tomar uma dipirona, você pode ter efeitos colaterais. Tem gente em paracetamol. Então você vai estar com uma dor de cabeça, toma uma dipirona, você pode ter baixa de pressão, ter mal-estar. Então as pessoas têm efeitos colaterais. Nenhuma medicação está livre de efeitos colaterais. Só que existem medicações mais modernas, com menos efeitos colaterais, mais seguras. E o tratamento ele tem tempo para começar e para terminar na maioria dos casos. Sim. Então, às vezes é 1, 2 anos de tratamento, exceto em casos muito graves, que a pessoa tem que tomar a medicação por um tempo mais prolongado. Então, existe a segurança e, assim, a gente tem que passar para os pais essa segurança, né? Sim. Eles precisam confiar de que a gente está ali para cuidar de uma criança, e o uso da medicação é um recurso além das terapias. Isso que eu ia falar, né, Daniel? Desculpa te interromper, imagina. Mas assim, no último congresso, né, mostrou que a gente estava lá, os dois, né? E hoje, entre os adolescentes, de cada 5 é sedentário. Isso que o Dr. Daniel falou é muito importante colocar. O tratamento é um conjunto, né? Então, a gente precisa de atividade física, a gente precisa de um sono regular, alimentação. E agora eu queria colocar um tópico muito importante sobre o uso das redes sociais, da internet, o quanto isso está afetando, né, e influenciando até no cutting, né, os nossos adolescentes, né, o número de horas que eles ficam, né, nessas redes sociais, o quanto isso prejudica a saúde mental, levando até maior sedentarismo, levando a doenças não só mentais, como a obesidade, alteração até de visão, de coluna, de concentração, porque hoje eu acho que os pais têm muito medo de machucar, que o filho se sinta triste, né? Então, assim, muitas vezes acaba indo para a internet, e isso é um ciclo vicioso, né? Sim. Porque o que eu falo, lá é o mundo irreal, o mundo virtual, não é o mundo real, né? Você quer falar um pouco sobre? Isso é muito importante, Darcy, você trazer essa questão, porque os pais, e eu vejo isso em criança muito pequena, às vezes criança com 1 ano e pouco, 2 anos, o pai, né? Às vezes a gente entende, mas existem outros recursos, né? Outros brinquedos que a criança possa se distrair. O pai que às vezes almoçar e não consegue, e aí coloca a criança na tela, e isso vira um ciclo vicioso. E a gente sabe, tudo isso que você falou de questões físicas, né? De coluna, de visão e tudo mais, isso, né? Tá posto, isso a gente já sabe. Para além disso, existem estudos, teve um estudo bem importante do CDC falando sobre o número de horas. Então, até 2 horas em telas, mas isso para redes sociais, para games, seria
um tempo Legal. adequado. A 3 horas já começa a ser maléfico, acima de 5 horas existe um risco muito aumentado de angústia, de ansiedade, de depressão, da pessoa desenvolver um quadro depressivo, um quadro ansioso e até suicídio. A gente sabe que as redes sociais, elas, como você disse, elas mostram um mundo virtual. Então, muitas vezes você pega no Instagram, você vê aquela pessoa com foto em Paris, com foto super feliz com seus amigos ou com os pais. A vida não é propaganda de manteiga, né? Então, assim, de margarina. A vida não é assim. Então, as pessoas às vezes colocam ali uma coisa que não é o dia a dia dela. Todo mundo tem problemas. E às vezes um coleguinha que tá vendo fala, mas eu não vou para Paris, os meus pais não são legais, eu não tenho essa família legal. Isso gera uma baixa autoestima, isso gera uma angústia, isso pode gerar uma depressão, porque as pessoas acabam, né, realmente falando, não, mas eu não tenho essa vida perfeita, minha vida é horrível. Então, né, fora que assim, o tempo que as pessoas ficam nas telas, isso acaba alterando neurotransmissores, né, a produção de melatonina que ajuda no sono e de outras tantas substâncias para o desenvolvimento. Às vezes tem criança que fica a noite inteira nas telas, né? O hormônio de crescimento é produzido durante a noite, né? Isso que eu ia falar, né? Então, tem tantos pais com medo, por exemplo, de usar uma melatonina para regularizar o sono, né? E aquela criança que dorme mal, claro que a gente precisa primeiro descartar toda a higiene do sono, que nem o doutor Daniel falou. Hoje o ritmo circadiano está completamente diferente, né, Daniel? Antigamente os idosos se deitavam 8, 9 da noite, né? Então, o GH, que é o hormônio de crescimento, o sistema imunológico, o aprendizado, né, Daniel? Tudo é formado ali durante a noite. Sim. Então, se a criança não dorme bem, né, ela não está crescendo, né? Não. Ela não está aprendendo, ela não está desenvolvendo seu sistema imunológico. Sim, sim. Não tem consolidação da memória, né? O que a gente aprende durante o dia, né? A memória de curto prazo, ela durante a noite, ela é consolidada em memória de longo prazo. Então você acaba esquecendo, tendo mais prejuízos de memória em função de você não dormir. É o horário durante o sono em que se consolida a memória. Então a criança vai ter prejuízo de memória, de atenção, de concentração. Quem não dorme bem acorda irritado, mal-humorado, né? Então, é bem importante um bom sono, uma boa noite de sono, né? O Daniel, a gente já falou bastante assim sobre causas, né, idade, e assim, quando uma pessoa tá com um pensamento desses, né, quais os serviços que a gente pode recorrer, né, a gente tem o CVV, por exemplo, você quer falar um pouco sobre o que é o CVV? O CVV é o Centro para Valorização da Vida, pelo telefone 188, a pessoa que está com angústia, com pensamentos de morte, ela pode acessar esse telefone 24 horas, né, por dia, nos 7 dias na semana. Ela vai ser atendida por um conselheiro treinado, né, em questões relacionadas ao suicídio e tudo mais. E essa pessoa vai ser ouvida, vai poder desabafar, vai poder ter uma palavra de apoio, de carinho, enfim. Então é um serviço muito importante que temos aqui em todo o Brasil, né? E esse modelo ele existe em outros países. Os estudos mostram que o uso do telefone, né, numa situação assim de angústia intensa, de pensamento de morte, é muito importante, porque às vezes é um final de semana, é à noite, que você não tem acesso a profissionais de saúde, seu psicólogo está de folga, seu médico está de folga, né? Então é um recurso muito importante. O CVV assim é um recurso fundamental. Mas nós temos serviços físicos, né? Dentro do SUS nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, né? Os CAPs, aí tem o CAPs Infanto-Juvenil para crianças e adolescentes, o CAPs Adulto, né? Para adultos, né? E o CAPs Álcool e Drogas para pessoa que tem problemas por uso de álcool, cocaína, crack e outras substâncias. Então, nós temos esses serviços, nós temos
As unidades básicas de saúde, algumas têm psicólogos, outras têm psiquiatra, o mesmo médico de família que conhece a família, que cuida da família, que pode dar esse apoio. Então, é bem importante. E existem as pessoas que têm, eventualmente, um convênio, ela pode acessar clínicas, consultórios de psicólogos, de médicos, mas numa situação de risco de suicídio, o psicólogo é importantíssimo, né? Atividade física, meditação, yoga, atividades de relaxamento, mas a avaliação médica ela é muito importante, porque muito frequentemente a pessoa tem algum transtorno mental que precisa ser diagnosticado e tratado. Né? Isso que você falou é muito importante, a avaliação médica. Lembrar então que o risco, a ideação suicídio é uma emergência médica. Muitas vezes o seu psiquiatra está longe, porque o paciente às vezes começa a chamar o psiquiatra que está passando mal, está com ideação, mas o psiquiatra naquele momento não tem condição de fazer à distância uma avaliação, né? Então, o mais importante é buscar uma ajuda médica, porque infelizmente não temos muitos hospitais, né, com alas psiquiátricas para atender emergência, mas lembrar que igual uma emergência, igual uma apendicite, igual um infarto, né, o suicídio é considerado uma emergência médica. Sim. E quando você está em ideação suicida, tem que procurar ajuda médica imediata, né, Daniel? Sim, procurar o pronto-socorro mais próximo, né? Porque mesmo que não seja especializado em psiquiatria, ali o médico vai ter condição de te avaliar, prescrever uma medicação, né, para aliviar aquele momento, para te acalmar. Então, é importante a pessoa, numa situação dessa, também procurar o pronto-socorro. Alguns casos mais graves precisam, sim, de internação, até para proteção da vida da pessoa, porque a pessoa está com ideação suicida constante, recorrente, tem pensamentos de morte incontroláveis. E muitas vezes a pessoa fica tão desesperada que a primeira coisa que ela faz é pegar algum objeto perfurante, uma faca, uma arma, uma corda e se matar. Então, tem que ter essa consciência de que tem que ter a internação nesses casos. Existe a reforma psiquiátrica, né, que é contra a internação em muitas situações, não todas, né? Mas ela é necessária em alguns casos. Ninguém Sim. quer internar um filho, mas a gente interna quando o filho tem uma pneumonia, um problema cardiológico. Você às vezes precisa internar o seu filho ou seu cônjuge ou alguém da família. Da mesma forma, se a pessoa está com risco de se matar, ela precisa ser às vezes internada. E aí ela vai ser internada e depois o psiquiatra vai passar para uma avaliação, assim como você falou, quando tem uma pneumonia, o pneumologista vai passar para fazer uma avaliação. O psiquiatra, depois, todos os hospitais, né, de um modo geral, tem um psiquiatra que vai fazer a avaliação dessas pessoas internadas e tomar a melhor conduta para que depois Sim. a pessoa consiga retornar ao seu psiquiatra e continuar o atendimento, né, Daniel? Sim, as internações não são como antigamente, que a pessoa ficava anos internadas. Não, são internações breves, de 15 dias, um mês, às vezes um pouquinho mais. O objetivo é tirar a pessoa daquela fase aguda, daquela fase crítica, daquela fase de maior risco, para que ela possa voltar para casa, às vezes mantendo o tratamento, mas na maior parte das vezes tem que manter o tratamento depois da internação. Muita gente abandona o tratamento, deixa de fazer a terapia, deixa de fazer o uso da medicação. E uma coisa importante, Darcy, é que assim, a gente sempre ficava naquele binômio, né? Medicação, psicoterapia. Hoje a gente sabe que tudo que a gente puder utilizar, todo recurso que a gente tiver acesso para nos ajudar a ter paz de espírito. Por exemplo, a meditação tem muitos estudos, técnicas outras como de relaxamento, né? Hoje tem estudos até com a massoterapia, né? Que realmente quando a gente faz uma boa sessão de massagem, né? A gente relaxa. Yoga, atividade física, a boa alimentação, uma rotina, uma boa noite de sono, tudo isso vai contribuir para a saúde mental da pessoa. Quando você falou que para de tomar medicação, isso eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar, né? Então,
tem muita criança e adolescente que os pais delegam o uso da medicação para que eles tenham controle, né? Então, às vezes, o pai ou a mãe acham que aquele adolescente está tomando a medicação e não está. Ou às vezes até porque não quer mais se tratar, né? Ou às vezes até porque esqueceu de tomar, né? Então, lembrar que menor de idade, ele não é responsável. Ele tem que ter um responsável para supervisionar esse uso de medicação, né? Até porque se a gente tem uma pessoa que está com uma depressão, uma ideação suicida, ele pode ter, não pode ter ao alcance essas medicações, né, Daniel? Dácia, isso é algo que a gente sempre conversa bastante com os pais. Primeiro que adolescente, gente, em geral, não gosta de tomar remédio, né? Tem exceções, mas qual adolescente que acha bacana tomar remédio? A minoria, vamos combinar, né? Segundo que, assim, são pessoas não são adultos ainda, né? O adolescente é aquela fase de transição entre a infância e a vida adulta, que às vezes não tem muita responsabilidade, né? Às vezes esquecem facilmente. Então, assim, essas medicações têm que ser dadas sob supervisão de um adulto, não pode deixar, né, salvo alguma exceção, né, nas mãos do adolescente. Já teve situações dos pais deixarem toda a medicação, sei lá, 90 comprimidos de um certo medicamento, e adolescente vai lá e usa para se matar, né? Então é bastante complicado isso, e eu sei que os pais trabalham muito, tem uma rotina corrida, mas tem que ter um horáriozinho, tudo é combinado com o médico, em que ele possa ministrar a medicação, ou o adolescente, às vezes ele quer ter um pouco de autonomia, ele tomar sozinho, mas o pai tá ali vendo o que ele tá tomando e tal, né? Essa supervisão é muito importante. A gente falou bastante já, eu acho, de adulto, adolescente e os idosos, né, Daniel? Os idosos. Hoje a gente tem uma vida, né, a meia-vida hoje é muito maior, né? Antigamente a gente sabe que a sobrevida era menor, né? Então, hoje a gente tem idosos que estão bem fisicamente, né, de saúde, mas que estão muito solitários, sozinhos, sem um emprego, né, sem um trabalho. O que você tem a falar para a gente sobre a taxa de suicídio em idosos? Ela é alta, tá? Os 2 picos de suicídio são entre os 15 e os 25 anos, o primeiro pico de maior risco de suicídio, o segundo é acima dos 60, alguns autores falam 65 anos. Nessa faixa etária de 65 anos, muitas pessoas se separam, ficam viúvas, né, estão aposentadas, os filhos às vezes saem de casa, elas vivem em isolamento social, têm condições limitantes de saúde, tem uma artrose, tem uma hipertensão, né, já tem dificuldade de locomoção, aí a pessoa fica muito sozinha em casa, né, vendo televisão, né. Existem exceções, existem pessoas, né, idosas que são muito ativas, que vão para academia e tudo mais, mas isso não é uma regra, né? E essa solidão, esse isolamento social, essa sensação de desesperança, de não ver um futuro, né, de achar que vai morrer a qualquer dia, de que o fim dela já vive muito, né, eu sou um estorvo para os outros, eu só dou trabalho. Então isso gera esses pensamentos ruins, pensamentos negativos e pensamentos de morte, e muitos acabam se matando, né? E aí o método sempre tende a ser mais efetivo, planejado, né? A tentativa é menor do que o próprio suicídio nessas taxas, nessas faixas etárias. As pessoas chegam, por exemplo, eu tenho um câncer, eu tô viúva, eu tô abandonado pelos meus filhos, né? Ninguém gosta de mim, os pensamentos negativos, que às vezes são pensamentos que invadem a cabeça da pessoa. Não necessariamente tudo isso acontece, né? E aí a pessoa fala, a única solução é a morte. Ela vai, às vezes, hoje em dia, até mesmo os idosos têm acesso à internet. O que mata mais? Aparece lá, paracetamol.
né? Ela vai, toma medicações, né? Às vezes ela é uma pessoa que usa insulina para diabetes, vai se injeta com frasco de insulina, morre, Sim, né? claro. E outras tentativas muito letais, como enforcamento, afogamento, né? Acho que foi um bate-papo bem interessante, né, Daniel? Foi bem legal. Agora, para finalizar nosso bate-papo, eu acho que seria muito interessante falarmos sobre a estigmatização. Lembrar que não é só o Setembro Amarelo, que a dedicação a divulgar os transtornos mentais, a incentivar as pessoas a serem ajudadas, né? E não serem taxadas de loucas, de que são menos capazes, deveria ser o ano todo, né? Porque para diminuir essas taxas, não só de suicídio, mas de disfunção, né? Porque as doenças mentais são uma das causas que levam a pessoa a ser mais incapacitante e se afastar mais do trabalho. Então, deixe de menosprezar, de ridicularizar, de estigmatizar a doença mental e, em vez disso, incentive a pessoa a procurar ajuda, porque os resultados são muito bons, né, Daniel? Sim. Eu quero agradecer muito, foi um bate-papo muito gostoso, acho que... Eu que agradeço. Foi muito legal, né? Eu nem apresentei, mas o Dr. Daniel é psiquiatra da infância e da adolescência, professor e tem um conhecimento muito importante. Obrigada. Eu agradeço muito dar essa oportunidade, eu agradeço bastante, foi muito bacana. E não se esqueça, se você tiver alguma ideação, procure o CVV 188. Lá tem pessoas que não te conhecem, mas que vão te acolher com todo carinho e vão te ajudar. Por hoje vamos encerrar o nosso primeiro podcast. Espero que tenha ajudado cada um de vocês a encontrar uma ajuda. É muito importante, então, falarmos sobre a saúde mental e perceber que temos muita ajuda de amigos, familiares, profissionais de saúde. Então, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de compartilhar, comentar, publicar, porque como ajudou você, pode ajudar outras pessoas que estão precisando. Por hoje é só, espero ver no próximo podcast.